seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre a primeira parte da sexta e última temporada de Cobra Kai, que estreou na Netflix nessa quinta-feira, dia 18. Ainda a série vão ter duas partes, ou seja, ao todo 15 episódios. A segunda parte chega dia 28 de novembro e a terceira parte e final chega ali para 2025, ainda sem uma data precisa. E nesse vídeo eu vou falar da parte 1 com spoilers, para falar pontualmente algumas coisas que eu gostei, o que eu não gostei até agora, alguns entendimentos de arco para o futuro, então fiquem aí avisados. Lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal também e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na parte 1 de Cobra Kai, a gente acompanha o Daniel tendo uma descoberta sobre o passado do Miyagi, em meio da possibilidade da sua aposentadoria, em que o Johnny cuidaria do Miyagi-Do. Enquanto eles se preparam para o Sekai Takai, o retorno do Chrissy e da Okinawa, junto com o Cobra Kai, deixa o futuro deles incerto aí na competição. Eu preciso começar falando que Cobra Kai é uma série que eu particularmente gosto muito. Eu acho que foi muito interessante como eles construíram esses personagens e ainda trouxeram uma nova geração. Do quarteto ali, eu gosto muito da Tori, do Robbie e do Miguel. Eu não consigo gostar da Sam, tanto que vocês vão ver aqui nesse vídeo que vão ter algumas coisas que eu vou acabar falando bem mal dela. Mas enquanto eu tava assistindo a esses 5 primeiros episódios, em alguns momentos eu fiquei me questionando se a série ela ainda era pra mim ou se a série tinha se prolongado demais. Até porque, né, a gente tem aí alguns retornos de coisas que elas já estavam meio que resolvidas, né? Então a gente tem muito bem firmado que o Miguel e o Rob, eles se entenderam, eles têm um momento de competição ali no final da temporada por conta de ter um representante pra ser o capitão e capitã, assim como a Tori e a Sam, né, elas finalmente têm a conversa delas, né, elas pedem desculpa uma a outra pelas coisas que fizeram e eu achei muito honesto, ainda mais que era uma relação que tava meio que em conflito ainda, elas se respeitaram, mas elas nunca realmente tinham conversado, mas o Johnny, né, ele induziu que essa conversa acabasse acontecendo, então é muito legal que tenha paz aí no quarteto. Mas esse início de temporada, ele descaracteriza algumas coisas que a temporada anterior deixou, como por exemplo, o Kenny, ele vinha com essa proposta de ser um grande vilão, né, pra essa sexta temporada, e a redenção dele é muito rápida. A gente tem o retorno ali do Shawn, que era o irmão dele que tava preso, que inclusive aconselhou que ele ouvisse o Rob, então o conflito ali, ele acabou muito rápido, e nisso ele acabou indo pro Miyagi-Do. Ainda assim, ele tem, né, o conflito com o LaRusso, e essa parte 1 deixa entender que eles ainda vão ter conflitos internos, mesmo sendo do mesmo dojo, mas ele era extremamente bom e ele mesmo acabou não indo pro campeonato. É lógico que quando eles falaram, olha, vão 6 alunos, a gente já imaginava que o quarteto estava dentro e quem que seriam os dois. E é aí que tem algumas coisas no arco adolescente que eu acabo não gostando muito. Eu achei honestamente patético que o Hulk ficasse de fora. Eu entendi o que aconteceu ali, principalmente para esse arco sobre ele perder as oportunidades, desse entendimento dele, e com isso o Dimitri, que estava muito mais focado, ter conseguido. E inicialmente eu não gostei que a Tori saiu e aí ele substituiu. Era para assim, ele já ter entrado. Eu honestamente tiraria o Dimitri, porque eu acho que a Donovan, ela realmente é bem batalhadora, ela tinha muita garra para isso, e para mim, honestamente, faria muito sentido se fosse um arco em que o Dimitri, ele priorizasse ali a faculdade do que o dojo, por exemplo, apesar de ser sim um aspecto da personalidade dele, mas ainda assim, quando o Hulk ficou de fora, foi uma coisa que eu não gostei. Depois, quando a Tori, ela acaba voltando ali pro Cobra Kai, muito por conta do arco dela com a mãe e o que o Chris explicou pra ela, eu acho que faz bastante sentido e eu acho que deixa essa pitada, né, de resolução, principalmente pra Sam, que falou que quer um closure, né, pra essa situação do dojo, porque a outra vez que elas competiram contra a outra, a Tori, apesar de ser muito boa, ela de fato ganhou meio roubado ali, porque o Chris roubou por ela. Ela tinha acreditado que era genuíno, e isso dá também mais margem para que os principais, né, eles acabam tendo algum destaque final, principalmente depois daquela conversa do Rob com a Tori, deles entrarem juntos no pódio, deles terem uma oportunidade aí de vida, uma oportunidade com o esporte, já que vai ser televisionado mundialmente. Então, dá pra ver um direcionamento claro ali, mas eu vou ser muito sincera com vocês, porque assim, eu honestamente preferia ver aí nesse pódio a Tori, o Miguel e o Rob, não tipo a Tori, o Rob e a Sam, sabe? Porque
Ai, gente, a Sen, eu já venho falando aqui há várias temporadas, eu acho o arco dela muito bobo, ela é muito princesinha do papai, que tem tudo na mão, sabe? Eu ainda achei honesto que a escolha pro campeonato, eles chamaram ali o Barnes, porque realmente, assim, ia ser muito enviesado, né, quem que ia. E só pra deixar claro, é que eu acho uma discrepância muito grande entre a Tori e a Sen no sentido de construção de personagem e também do envolvimento dos movimentos, da luta e tudo mais, sabe? E eu falo de construção porque quando você vai ver, né, a motivação do Miguel, por exemplo, é que ele queria créditos para conseguir entrar em Stanford. E já o Rob e a Tori, eles têm essa dificuldade do passado deles e seria a forma deles se destacarem no esporte. A Sen é pra ter closure. Ai, é porque... Ai, gente, que drama é esse, sabe? Tipo, os outros têm dramas tão mais reais, sabe? E assim, gente, a gente sabe que a Sen, ela é uma pessoa privilegiada, então eu acho que é realmente uma falta de construção pra personagem dela, pra ela ter um drama um pouco mais real. O que eu quero dizer é que dentro dos outros arcos dos adolescentes, o dela é o que acaba não tendo tanta motivação assim. Por isso que eu falo que eu preferia que fosse o Miguel, o Rob e a Tori, porque é pra quem você torce mais, que acaba tendo fator mais motivacional e emocional, né, para esses personagens. Mas assim, eu entendo que a série queira empurrar a Sen, principalmente por ela ser meio que o legado do Daniel. Mas vocês sabem que na luta entre Miyagi-Do e Cobra Kai, eu estarei torcendo pra Tori. É isso, sabe? Vou torcer pra Tori estar no pódio e não a Sen, que é o que vai acontecer, né? E por isso eu também gosto da Lee, sabe? Ela tem tanta garra de querer ser um destaque. Então eu entendo, por exemplo, a frustração dela de sempre ser a Tori e a Sen em tudo, e ela ter a garra dela, sabe? Então é uma personagem que eu acabo até gostando mais por mim, e ela também estaria no pódio antes da Sen. Ai, gente, desculpa, eu sou hater da Sen, vou assumir isso aqui. E assim, uma coisa que dá pra perceber nessa temporada também é que ela vai ser uma temporada bem emocional, porque eles fazem toda essa construção do Miyagi. Eu preciso confessar que inicialmente eu meio que tendenciei a não gostar deles trazerem um defeito pro legado do Miyagi, né? Mas eu acho que eles vão dar sentido, principalmente para esse arco do Daniel, que ele sempre quer tudo na perfeição do que o Miyagi ensinou, para ele entender que ele também tinha suas imperfeições e até mesmo para ser tipo meio que um let it go ali, para ele conseguir deixar o dojo e se aposentar de fato, que é o que a esposa tanto quer, né? Então acredito eu que depois do Sekai Takai, que provavelmente vai ser a parte 2, ali pela parte 3 vai ser realmente um closure pro Daniel, dele ter um entendimento. Então eu acho que vai acabar vindo como uma grande homenagem realmente, por mais que agora tenha essa mancha no legado, vamos colocar dessa forma, ainda assim eu acho que pode ser algo bem emocional. Até porque essa temporada, de uma forma geral, ela traz praticamente todos os personagens, né? Então a gente tem aí o Chosen de novo, que foi embora pra ter sua resolução, o próprio Barnes retorna, e tem comeback até dos adolescentes, como o Tyler ali na faculdade. Sério, eu amei que teve um entendimento deles também, que eles se ajudaram ali, né? Porque quem sofreu bullying agora era o Tyler. O Chris, eu preciso dizer assim, gente, ele tá no seu terceiro comeback aí das temporadas, mas eu entendo, ele é um personagem extremamente potente. Eu particularmente gosto da vilania dele e eu acho que movimenta bastante. Inicialmente a série tinha muito isso entre o Daniel e o Johnny, mas o Johnny sempre teve essa proposta de redenção, de realmente deixar o Cobra Kai pra trás por ter sido algo que fez mal a ele. Então eu compreendo eles ficarem colocando o Chris sempre, é só realmente o fato que eu falei do início. Será que a série não é mais tanto pra mim ou ela se prolongou demais? E eu acho que ela se prolongou demais, sendo bem sincera, porque quando eu assisto os episódios, apesar de ter esses aspectos pontuais do que eu tô falando, ainda assim é uma série que eu aprecio, que eu gosto, que me entretém, sabe? Os personagens me cativam, sabe? Tanto os adolescentes quanto os adultos, né? E eu preciso dar um destaque, principalmente pra história do Johnny, porque ele realmente é um personagem que tem uma mudança muito mais notória, até mesmo que o Daniel. Eu acho que o Daniel, ele, de novo, assim, apesar de achar que vai ser um arco muito bonito, né, com relação ao Miyagi, ainda assim eu acho que é meio que uma repetição, né, essa obsessão ali pelo Miyagi, apesar de compreender que faz parte do personagem. Mas o Johnny, ele foi tendo mais camadas, se a gente for ver, ao longo das temporadas, né, então
tinha um grau de vilania, de querer sua redenção, e depois dele também ter seu entendimento como pai, sabe? Eu acho que o do Johnny, ele foi modificando mais, o que torna um ciclo mais completo aí pro personagem. Então, não me entendam mal, sabe? Eu acho que o arco do Daniel, ele faz sentido, mas eu acho que realmente do Johnny eles acabaram trabalhando um pouco mais. E assim, o Johnny, ele é muito engraçado, gente. Quando ele gritou "Quiet", eu dei gargalhadas, tava faltando, sabe? Ele fazia muito isso no dojo, e agora ele fazendo parte do Miyagi tem que ser um negócio mais equilibrado, então fez total sentido, sabe? E eu gosto muito desse arco de responsabilidade pra ele, dele ver que a família cresceu, e agora ele vai ter uma menina, né, com a Carmen, e achei muito engraçado ele falando que meninas são fáceis, coitado. Então ter esse arco dele querer ser uma melhor pessoa no quesito responsável, então ter ali o emprego, melhorar seu crédito para ter uma casa melhor, eu acho que é um arco muito bonito e muito condizente com o personagem, assim como o da Tori. Para mim, a Tori, ela é uma das personagens mais bem trabalhadas entre os adolescentes hoje em dia. Eu acho que o Miguel e o Rob, eles tiveram muito destaque inicial, mas nesse momento eu acho que a Tori, com a relação com a mãe dela, e ela também ter esse entendimento de quem ela é na luta, né? Pra mim é bastante compreensível ela ir procurar ali o Chris, ainda mais quando o Johnny falou que a luta ali pra ela era a forma dela lidar com a situação da mãe. E eu achei muito lindo o flashback delas falarem que eram lutadoras, sabe? E ainda mais tendo em vista as dificuldades que ela passou. Por isso que eu falo, é uma personagem muito bem construída, ela tem muitas camadas. E ali com Chris é onde ela pode ter essas lutas, sabe? Então ali eu não acho que seja um arco repetido, por exemplo. Eu acho que faz sentido ter essa retomada, assim como também a do Daniel, sabe? Eu realmente não quero que vocês me mal interpretem nessa parte do Daniel, porque como eu falei, eu acho que tem tudo pra ser um arco de uma grande homenagem e fazer sentido tanto pro Miyagi e pra quem foi o Miyagi, assim como pro próprio Daniel. Então assim, eu acho que a gente tem uma primeira parte que acaba tendo algumas repetições pra ter alguma retomada de arco, pra ter uma conclusão que acabe contemplando todo o universo, né, de Karate Kid, de Cobra Kai, de ter essa inserção de personagens tão importantes, o retorno do Mestre Kim. Então, assim, de forma geral, foi uma parte 1 que eu gostei. Eu acho que tem, sim, algumas repetições que acabam sendo um pouco cansativas. Eu acho que tem algumas coisas deixadas de lado, como o arco do Kenny, que tinha uma proposta e acabou indo para um direcionamento muito mais simplificado. Mas, ainda assim, eu acho que a gente tem personagens muito bem construídos. Eu acho que a gente tem dramas reais. É interessante, sim, que tenha todo esse arco da faculdade e de ser uma pressão na vida deles, além do karatê, além das competições. A parte adulta, particularmente, é um dos arcos que eu mais tenho gostado, assim, além da parte da Tori, da parte adolescente. Mas eu sinto que hoje em dia eu tenho um afastamento um pouco maior com a série. Ainda é uma série que ela me entretém, é uma série que eu consigo curtir a história, mas que se perdeu no timing. Acho que é uma série que devia ter terminado antes. A gente ainda tem mais 2 partes, né? Como eu falei, a parte 2 vem dia 28 de novembro e a última parte em 2025. Eu não gosto do espaçamento que as partes têm, porque até agora, quando a Netflix fazia isso, era coisa assim, de no próximo mês você via a finalização da temporada. Então acho que, de novo, tá prolongando um pouquinho mais. Entretanto, em relação à narrativa, que era algo que me preocupava, eu acho que fez sentido. Então eu consigo ver os arcos claros como se fossem 3 mini temporadas. Então tem a chamada, né, pro torneio, a segunda parte muito provavelmente vai ser a resolução desse torneio, e a terceira parte, a resolução, conclusão geral dos personagens que deu início aqui, né? Então, conquistas, essa questão do Miyagi, o Johnny conseguir, né, ter um crédito melhor e viver feliz ali com a família, a possibilidade do Miguel ir para Stanford ou até mesmo encontrar uma faculdade boa, né, só que mais acessível, ou talvez ter alguma forma dele conseguir ir para Stanford como ele queria, sabe? E a Tori e o Rob ter esse destaque no esporte, né? Então eu consigo ver essas separações e, pelo menos por essa primeira parte, eu acho que fez muito sentido. Ela é uma parte conclusiva dentro, né, dessa história aí da 6ª temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que você achou dos arcos dessa temporada, desses personagens, da história, e o que você espera para as próximas 2 partes. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!